Não sei porquê. Ora bem, desculpem lá, temos que continuar. Verifiquei com enorme prazer que o camarada Onassis aproveitou para fazer negócios no intervalo. Parabéns. Em várias mesas. Como é que... Como? Não, finalmente, É uma assim? oportunidade. Como é a primeira vez que esteve em Lisboa, neste espaço, claro. Vocês estão aí, trololó. Eu vou à vidinha. Como é que é? Por isso é que ele chegou a ser o Olha, eu homem fico mais cheio de rico do inveja, mundo. pá. É o trabalho. É a vida, é um lutador, trabalhador. Eu, gosto. Ana, como é que continua essa alegria no cinema? Como era natural, ofereceram-me papéis parecidos com os que eu fazia no teatro. Figuras populares, cantoras, o povo de Roma. Nem quero saber. Houve um muito engraçado com Aldo Fabrizi. O parceiro de Totó em Polícias e Ladrões, um gorducho engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Ele fazia um peixeiro apaixonado por mim. E tinha uma barraca mesmo ao lado da minha. Eles não se davam nada bem. Mas o facto é que depois de tantas histórias, peripécias, mentiras, enganos, lá vem o final feliz. Acabaram por casar. Aí está. Pronto. E acabou. E acabou por fazer um filme que consideram o início do neorrealismo italiano. Verdade. Roma, cidade aberta com Rossellini. Era um retrato perfeito da Itália, sobretudo Roma, durante a Segunda Guerra Mundial. Fizemos quase sem dinheiro, sem condições, mas no final foi um êxito. Claro. Veja bem, é a história de uma mulher grávida, coitadinha, corre atrás de um jipe nazi para libertar o seu amante da resistência. E acaba assassinada. Tinha que ser um êxito. Isto é... Isso é cinismo. Não é? Isso é cinismo mais. Quer dizer que foi uma jogada publicitária. Uma jogada política a favor dos comunistas. Lá está você com a mesma conversa. Era contra os fascistas e os nazis. Era a favor da liberdade de um povo. Pois está a recordar-se da luta que lhe fizeram. Fui presidente do Chile em outubro de 1970, apoiado pela Unidade Popular, que integrava comunistas, socialistas, radicais e outras correntes populares. Tinha conseguido criar a unidade de esquerda contra sectarismos e dogmatismo. É passar algum português que ouve isso, fica doido. Conseguiu juntar essa gente. Isso é uma coisa extraordinária. Mas pronto, isto é um comentário à parte, peço desculpa. A Associated Press informou que altos funcionários norte-americanos queriam impedir a posse do esquerdista Salvador Allende. Assassinaram o comandante em chefe das Forças Armadas chilenas, o general René Schneider. E quem é que foi? O grupo Pátria e Liberdade, neofascista. O presidente Nixon autorizou pessoalmente uma doação do governo norte-americano de $700 mil para o jornal oposicionista El Mercúrio. Enfim, o ataque contra mim não parava. Mas o seu nome foi confirmado pelo Congresso chileno e começou a cumprir o seu projeto. Eu queria socializar a economia chilena com base num projeto de reforma agrária e nacionalização das indústrias. Uma transição pacífica e sem um emprego de força para uma sociedade de paradigma socializante. Nacionalizei os bancos, as minas de cobre e várias grandes empresas. Presidente, isso é um populismo descarado. Eu não sabia que se interessava por política. Olha, claro que me tem que me interessar. É claro que tem que me interessar, eu tenho que saber a quem pago. Está a perceber? E esses senhores a quem eu pago têm que me fazer as leis que a mim me interessam. Mas é uma novidade. Esses a quem paga é que são populistas. Enganam o povo com falsas promessas, organizam as redes de corrupção. A minha política não é populista, é popular. A favor do povo, do progresso, desenvolver os serviços públicos na saúde e educação. Se isto não é populismo, é o quê? Olha, o Estado chileno controlava 60% da economia. E, evidentemente, nessa altura, o senhor começou a sofrer as pressões políticas norte-americanas. Isso é normal. Há coisas normais e outras anormais. A classe média chilena sabotou a economia, paralisando-a quase totalmente. E o povo? E a esquerda? A esquerda radical chilena, como o MIR, que pugnava pela tomada do poder pela força, criou hostilidade com uma parte importante do efetivo militar chileno, cujos chefes sempre foram treinados e doutrinados nas academias militares dos Estados Unidos. Estava à espera de quê? Isto são dados, pá. Também, mas o que é que eu esperava? E agora vou dizer outros dados.
Os dados de 1973 indicam que a inflação era de 381,1%, não havia produtos básicos de consumo, o desemprego crescia, o escudo chileno caía. E a esquerda internacional não ajudou? O meu sonho era que o socialismo chileno fosse libertário, democrático e pluripartidário. E sem violência, uma coisa assim de amigos, de camaradas. Oh, meu caro presidente, você julgava-se mesmo um salvador, não é? Influências do nome. E as guerras? E as classes? E os Estados Unidos? E a União Soviética? Fomos apoiados económica e politicamente pela União Soviética. E a KGB pediu a reorganização dos serviços de inteligência do Exército do Chile. Lá, pelos vistos, tinham razão. É? Mas tive outros apoios internacionais. O mais estranho foi o de Franco. Como é que foi? Tinha-me concedido um crédito de 40 milhões de dólares e estava disposto a dar mais 100 milhões se eu fizesse um determinado gesto. Um determinado gesto do quê? Queria que, aproveitando o meu périplo pela ONU e União Soviética, eu também fosse a Madrid para saudar o generalíssimo no Passeio da Castelhana diante de 1 milhão de pessoas. Imagino as discussões sobre esse convite. Era muito dinheiro, fazia falta, mas cortei o assunto. Fui um democrata toda a vida. Não posso cumprimentar esse senhor. Se quer que lhe diga, acho que fez muito mal, mas... Houve relações comerciais proveitosas. Eu dei entrada à Pegaso, em vez de favorecer a Fiat, e Espanha fez pressão no Clube de Paris para que o Chile pudesse renegociar a dívida externa. Mas um relatório do KGB diz que o erro fundamental da Allende, seu erro, era não querer usar a força contra a oposição. Sabia, não é? E porque sem estabelecer um controle completo sobre a máquina do Estado, a sua permanência no poder não podia ser assegurada, Sr. Presidente. Pois, você está a dizer que lhe faltou a vontade que você sempre teve. Não é? Eu fui sempre igual, meu amigo, sempre humilde, persistente e criativo. Eu conseguia sempre empréstimos bancários para aumentar o tamanho da minha frota, um trabalhador. E sempre com o tabaco. Não, depois eu mudei para os Estados Unidos, onde entrei no mercado do petróleo e dos baleeiros. Já agora, como é que se comportou durante a Segunda Grande Guerra? Olha, você viu-me ali, não viu? Bem, Até houve um desabafo período. vendi petróleo e armas para os dois lados. Nem os alemães, nem os aliados tocavam nos meus navios. E os meus navios navegavam sempre nas zonas de guerra. Olha, Está bem ou não está? Então, é bonito, é bonito. perguntou, quer saber? Vai-me levar os Também já passou muito tempo. Tá? Vai-me levar os tais submarinos. Não é? Pois, isso também. Oh, isso é outro negócio que eu gostava de ter entrado, mas já não deu. Bem. Também queria esse negócio para si. Uma comissãozinha, espetáculo. Então, não foi outro que levou. Que... Bem. Olha, sabe o que é que eu lhe digo? É que tenho a sensação que você teve sempre uma vida muito arriscada. É verdade, minha amiga, uma vida arriscada, sim, perigosa. Mas foi uma vida linda. E sabe mais? Morri tranquilamente de uma broncopneumonia. Tranquilamente. Deus devia estar a dormir com certeza. E aquela guerra que destruiu a humanidade e dizimou milhões de pessoas serviu para você ficar mais rico. Tem razão, pois. E que eu tinha alguma culpa? Com certeza que enriqueci muito. E uns anos depois, em 1956, vendi a frota baleeira aos japoneses. E com o lucro, comprei navios petroleiros e fundei também, por outro lado, a companhia aérea Olympic Airways, tornando-me assim no homem mais rico do mundo. E você fala disso como se fosse fácil. Presidente, é preciso a tal vontade. Mas olha, o fundamental, sabe o que é? É não ter escrúpulos nem preconceitos. Nem uma coisa nem outra. Salvador, pense bem, esta vida não é para um homem como você. É verdade. E às vezes disso tenho pena, penso nisso e tenho muita pena. Mas pena de quê? De não ser milionário? Não, de ter tantos escrúpulos. Uma companhia aérea. Pois sim, uma companhia aérea que eu tinha, e mais, eu consegui que ela fosse a linha aérea nacional da Grécia. Privada. Mais uma privada. Privada, não, claro. E Mesmo sendo de propriedade privada, isso é que é ser artista. Já agora, a propósito de artistas. eu sempre gostei de artistas, Sempre. Mas porquê?
um grande capitalista e especulador romântico. Como é que é? Não, especulador romântico não. O essencial era adquirir estatuto social. E sabem, toda a gente sabe que eu tive um longo romance com a soprano grega Maria Callas. Toda a gente sabe, ela até parou a sua carreira para o acompanhar. Você devia ter medo de andar sozinho, não? Provocadora Ana, você sabe muito bem que a companhia da soprano número 1 do mundo era o top da minha carreira. Não é? E, atento, nunca me esqueci, mesmo estando com a soprano, nunca me esqueci dos tangos da Argentina, de quando eu era pobre. Festas, riqueza. E como é que é a história do iate Cristina? Isso é giro. Sabe, eu comprei essa fragata de guerra que estava na sucata, em Baltimore. Comprei-a. Vinha da Segunda Guerra Mundial. E tinha, essa fragata, tinha participado nos embarques do dia-D, de 6 de junho de 1944. O ataque norte-americano contra o nazismo. Então, Mas de certeza que não foi por isso, por essa glória antinazi que a comprou. Não, mas para algumas visitas era bom falar dessa glória. E diga-me, o que é feito desse navio de guerra? Durante 18 meses transformei-a num palácio do prazer, onde recebia beldades, políticos e as mais famosas irmãs da América, a Jackie, que ainda não era Kennedy, e a irmã, a Princesa Stanislaus, a Lil Radziwill, até me custa dizer o nome. É muito esquisito. Gostou-lhe dizer o nome, mas com elas teve muitas histórias. Como é que foi isso tudo possível? Você é tão inocente. Diamantes, amiga. É fácil. Mas o iate tinha uns segredos magníficos, sabem? Isso é muito interessante. Você sabe, os sofás... Mas você vai contar. Ouvi dizer. O sofá... Foi você que escreveu? Perdão. Muito bem. Minha querida, diamantes, sabe? E o iate tinha segredos magníficos, que eu vou contar. Os sofás estavam forrados com prepúcio de baleia. O quê? Prepúcio de baleia? Sim, prepúcio de baleia. E sabe o que é que... E isso permitia-me dizer assim, minhas senhoras, estão sentadas em cima dos maiores pênis do mundo. E não se ofendiam. Eu podia ser o ordinário, tudo que me apetecesse. Só tinha rico, era rico, tinha dinheiro, conhecia aquela gentalha toda muito bem. E dava diamantes, presidente. Dava diamantes, não é, Ana? Estão por dólar, você parece um príncipe árabe. Uma mulher bonita exige sempre grandes ofertas. Não se esqueçam. Vocês não podem, mas é problema vosso. Onassis, conte-me tudo. Não esconda nada. Diga quem é que ia nesse iate, sempre em festa. Bem, vocês devem imaginar, agora a falar a Eu não sério, fui, não é? que as festas, não convidava toda a gente. Mas agora, como deve de imaginar, você está aqui desde o princípio a provocar-me, o que é que você quer? Ser minha amiga, não? Não a convidei, nem a volto a convidar. Olha, como deve de imaginar, falando sério, as festas faziam parte do meu marketing social. Né? Claro. Por conseguinte, tudo que eram aqueles jornalistas, ditos jornalistas, não é? De escândalos e fofocas, está a perceber? Esses tinham que estar presentes para que o meu nome fosse popular, famoso e conhecido à conta destes... O trabalho dele. Pois, coitadinhos, trabalho. E essas visitas não se incomodavam? Se eles se incomodavam, queriam a mesma coisa que eu, antes pelo contrário, ficavam felizes. Eles também beneficiavam dessa propaganda. E eram tantos, vou dizer alguns. O John Fitzgerald Kennedy, a Marilyn Monroe, o Frank Sinatra, a Greta Garbo, que há mais, a Liza Minnelli, a Eva Peron, mais o John Wayne, mais o Rodolfo Nureyev, o bailarino russo, o Rothschild. Estava a insinuar que... Eu não estava a dizer que... Não, ele dançava muito bem. Banda bailarina. Eu sei que fiz um gesto um pouco estranho. Mas... John Wayne, Rodolfo Nureyev, um grande bailarino. O Rockefeller, o Churchill, a Grace Kelly e o Rainer. Um casamento que fui eu que arranjei, a Grace Kelly e o Rainer. O que você arranjou esse casamento? Vamos lá ver. Isto é tudo uma questão de negócio. Tinha que ser, e é importante. Mais negócio. Então, a vida dela é um trabalho. Brincamos aqui, trabalha, eu não paro, nunca deixo de trabalhar. Ora bem,
Eu Até era o dormia. principal acionista do Casino de Monte Carlo. E estava preocupado, o negócio não estava aí. Havia uma grande quebra. E eu interrogava-me, para onde é que tinha ido a alta sociedade? Estava dispersa. Está bem, pois por isso, por estar dispersa, era preciso juntá-la, não é? E era preciso um grande golpe publicitário. Por exemplo, casar o príncipe Rainer. Era agora, tinha que ser um casamento insólito. Tinha que ser entre um príncipe e, por exemplo, uma atriz de cinema. Era esse o meu pensamento. Isso seria uma notícia mundial que iria atrair ao Mónaco milhões de pessoas. Estão a ver? Milhões de pessoas, estão a ver? E um príncipe com uma plebeia. A gata borralheira, a história da gata borralheira. Está mal pensado, está mal pensado. Está bem. É uma telenovela para o Eduardo Muniz. Calma, quem? Para o Eduardo Muniz. Uma novela, está bem. Já Podem copiar à vontade, não há problema. Agora, calma. Agora, porque o negócio não acabava com o casamento. Claro. Há outros negócios. Vocês já pensaram no rendimento das revistas? No rendimento dos filmes, das televisões, por aí fora? Todos estes que tratam do romance, da boda, das zangas, dos filhos, das doenças, tudo é exclusivo. Tudo é exclusivo. Isso é fantástico. E quanto mais infelicidades houver, melhor. Esta gentinha, que só é feliz se tiver dinheiro para comer um bife, um bitoque, coitadinhos, gostam dos desgostos dos ricos, gostam de ver os ricos a sofrer, dá-lhes um gozo do caraças, não é? E o que é que eles dão desgozo? Porquê? Porque estão convencidos que o dinheiro não dá felicidade. Pois. E ele foi escolher logo a atriz, não é? Bem, isso foi uma coisa que deu algum trabalho, mas resolveu-se. Quer dizer, é que só havia dois nomes. Claro. A Marilyn Monroe ou a Grace Kelly. Sim. A Marilyn, que era uma despassarada. Quando eu lhe falei no assunto, começou-se a rir e disse que nem sequer sabia onde é que ficava Monte Carlo. Está a ver? Calma, Onassis. A Merline não era parva. E eu sempre gostei dela. Falemos então da sua experiência em Hollywood. Antes disso, quero recordar um filme que adorei fazer com Francesco Rossi e Goffredo. Seu ex-marido. É verdade. Foi complicado, mas era um prazer o papel de Anita Garibaldi, a heroína da América Latina. Quem me abriu as portas da América foi o meu amigo Tennessee Williams. Gostava tanto de mim que até me escreveu uma peça, A Rosa Tatuada. E que papel é que você fazia? Era a Serafina Del Rose, uma viúva siciliana que morava nos Estados Unidos, num típico bairro italiano e que tinha uma obsessão louca pela memória do marido. Uma história à sua medida. Ele conhecia-me bem. Queria que eu a estreasse na Broadway, mas recusei por causa do meu filho. E ainda por cima eu não falava inglês. Ana, mas não se podem perder essas oportunidades, caramba. É verdade. Mas olha, ele insistiu tanto que conseguiu que se fizesse o filme. E durante 10 dias, em viagem de barco, aprendi o guião e em inglês. E foi um grande êxito. Com Burt Lancaster, em 1955, ganhei um Oscar. É verdade, tinha entrado para a história do cinema. Burt Lancaster se considerou a melhor atriz com quem tinha trabalhado. Helen Mirren, a jovem Helen Mirren, na altura, escolheu-a como seu ídolo, filmou com Anthony Quinn, Marlon Brando. Sim, mas na verdade, eu nunca fui uma atriz. Passei a vida interpretando apenas uma personagem, uma romana vulgar. Ou seja, eu própria. Eu lembro-me de um escândalo com o seu filme, Il Miracolo. Era a história de uma camponesa seduzida por um vagabundo que foi dar à luz numa igreja vazia. Foi uma bronca. Sim, isso recordava a Conceição de Virgem Maria. E teve de sair de cartaz em Nova Iorque por causa da pressão da Igreja Católica. Que os americanos são muito crentes em Deus. É por isso é que estão sempre a fazer cruzadas. Oh, Nancy, você fazendo ironia com a religião, epá. Você não me diga que julga que eu julgava que eu era religioso. É claro, com essas companhias. Mas quais companhias? Em Esmirna, onde eu nasci, havia muita influência da maçonaria e dos Illuminati. O meu pai pertencia aos Illuminati. E acusavam-nos de sermos satanistas, adoradores do diabo e essas palhaçadas. Está bem, e esses grupos faziam o quê? Educação e instrução, minha senhora. Pois, isso é verdade. Mas esses vossos grupos interessavam-se mais pelos negócios. Claro, logicamente. A consequência de termos poder, não é? O Churchill e muitos outros presidentes, dos Estados Unidos, eram da maçonaria depois. Até aí não havia ninguém do Opus Dei. Claro que tinha que haver.
O iate Cristina era a verdadeira e legítima e forte sociedade das nações. Não era a ONU. Que ideia! Isso não são países a mais. O povo do iate queria se sentar à vontade, na cá mistura. Enquanto o Onassis se divertia, Allende sofria. E eu também era da maçonaria. Como se podem entender estas diferenças? Pá, realmente não se percebe. Se calhar a realidade económica supera as questões ideológicas. Isso sentia na pele. Uma greve de proprietários de caminhões, financiada pela CIA, impediu o plantio da safra agrícola em 1972-73. Os Estados Unidos sabotaram os empréstimos ao Chile. Subvencionaram vários conspiradores. E os industriais chilenos provocaram o desabastecimento de géneros de primeira necessidade no país. Criminosos, bandidos, vencer pela fome é uma vergonha. O pior é que nem conseguiram vencer pela fome. Venceram destruindo e matando. Começaram os golpes militares. O general Prates teve de renunciar ao posto de comandante em chefe das Forças Armadas. E em 11 de setembro, o seu sucessor, o general Pinochet, um antigo homem da minha confiança, implantou a ditadura. O general Prates foi assassinado em Buenos Aires pela DINA, que era a polícia secreta do Pinochet. E foi assassinado num atentado à bomba. O que, meu caro presidente, prova o que eu lhe tenho vindo a dizer. É muito difícil combater o imperialismo americano. Mas mesmo assim, eu e os meus amigos sempre estivemos contra o golpe de Pinochet. E também eram contra mim. Contra você não, mas achávamos que mesmo assim entrar na violência era perigoso, não nos convinha, entende? Eu nunca quis isso, hein? Mas como aguentar a revolta popular com a miséria a espalhar-se por toda a parte? Vendo toda a gente que isso era um plano para destruir o Chile. Sabe-se que o general Augusto Pinochet cercou o Palácio Presidencial de La Moneda e exigiu a sua rendição. Mas ele não se rendeu. E se o senhor Allende se tivesse rendido, era possível até que eles lhe perdoassem. Você, apesar de jogador, sempre preferiu jogar pela certa. Por que é que iriam poupar o Allende? Fiz um discurso transmitido pelas rádios fiéis ao governo, informando que não renunciaria. Diz que você se suicidou usando a arma AK-47 que o Fidel Castro lhe tinha dado de presente. É verdade. Tudo menos cair nas mãos dessa gente. Seria agravar o desgosto e o desespero de um povo barbaramente massacrado. Mais de 3.200 mortos, 30 mil torturados e dezenas de milhares de exilados. É como a morte do cantor Vítor Jara, com as mãos destruídas à coronhada. Há uma boa notícia. A atual presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi presa e torturada por Pinochet quando era estudante, decidiu abrir processos contra os golpistas, considerando que esses crimes contra a humanidade não podem prescrever. Michel, conheci muito bem. O pai, o general Bachelet, foi torturado e morto pelos seus antigos companheiros de armas. Isso era outro comunista. É falso. Outro. Era um republicano. Calma. Calma. 2 dos assassinos eram coronéis e já estão presos. Na Argentina, a Cristina Kirchner decidiu a mesma coisa e pediu extradição dos polícias espanhóis comprometidos com a ditadura de Videla. Sim, mas a dita democracia espanhola não está disposta a entregar esses oficiais políticos. Está a ver, mas é sempre a mesma coisa. Sempre estou à espera de quê? Até parece, quando o ouvimos, que você acha que o mundo não muda. Pois é o que eu acho. É o que eu penso. É O mundo não muda, pois não muda, pois não. É o que você pensa, mas não é o que você faz. Você mudou de vida, lutou sempre até ser o homem mais rico do mundo. É verdade, mas eu não quis mudar o mundo. Eu percebi como é que o mundo era e decidi ser um bom filho adotivo, obediente e delicado. E deliciado. Olha, eu passo Nem imagina, eu passo coelho, mas nem imagina, mas eu venho aqui para ser provocado todo dia, toda semana. Não, para lembrei, pá. Você não sabe quem é. Não, nem deve ser do Júnior. Pagnani, depois da aventura americana, voltou à Itália. Fiz um filme com Pasolini e voltei ao teatro, interpretando a Loba, dirigido por Zeffirelli. Que voltou a ser a maravilhosa Lady do teatro. O meu último filme foi Roma, de Fellini. E acabei por morrer em Roma de um tumor no pâncreas. A sua morte provocou uma enorme onda de comoção na capital italiana. E dezenas de milhares de romanos compareceram ao funeral da mulher, que simbolizara a cidade e o país, em muitas ocasiões. É verdade.
Sempre gostei muito de estar com o meu povo. Desde Roma, cidade aberta. Pelos vistos, foi um sinal de mudança artística com influência de mudança no mundo. Mas diz que essas mudanças não são duradouras. A evolução da humanidade foi sempre irregular. Aliás, todos os dias vemos essa realidade. As bárbaras estruturas da CIA, denunciadas pelo Senado norte-americano, a continuação da escravatura, os milhões de pobres e miseráveis, o enriquecimento obsceno de alguns milionários. Como você, Onassis. Sim, mas também temos o progresso científico, o Estado Social. Conquistas que têm, obviamente, de ser defendidas. Mas que levaram à morte. A mim e a muitos milhares. Mas a América Latina começou a mudar. O que me continua a preocupar é a juventude. Porque ela tem de lutar, tem de estudar, tem de agarrar o futuro. Foi sempre esse o seu objetivo de vida? Os jovens têm de perceber que por cada dia que passa vão ficando mais velhos, que não podem desperdiçar a vida. Até porque bocados ou tempos de vida não se compram no supermercado. É verdade. Como aos telemóveis, aos iPhones. Muito obrigado. Foi um encontro imaginário. Boa noite. Boa tarde. Agradecer. Tchau.